Vamos resolver essa equação de segundo grau através do método de Bhaskara ou fórmula quadrática. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é a forma geral da equação de segundo grau. Então vou escrever ela aqui embaixo. Essa forma geral, ela cabe em toda a equação de segundo grau. Ela é a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c é igual a zero. Ok? Esses sinais do A, do B e do C, eles podem ser negativos, tá? O A, o B e o C são o que a gente chama de coeficientes numéricos. E para essa equação em específico, o A ele vai valer 1, o B vai ser igual a 3 e o C vai ser igual a menos 4, tá? Como eu falei aqui, os sinais podem mudar. E para que a gente utilize o método de Bhaskara ou a fórmula quadrática, a gente vai ter que utilizar duas fórmulas básicas. A primeira é o cálculo do delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza? Então, vamos substituir os valores de b, de a e de c nessa fórmula para essa equação, tá? Então, vamos lá. Quanto é que vale b? B vale 3. Então, aqui eu vou ter b, que seria 3 ao quadrado, menos 4. 4 é da fórmula, então você repete ele, que multiplica o a. Quanto é que vale a? O a nessa equação vale 1, então 4 vezes 1, que multiplica o c. Quanto é que vale c? Nessa equação, c vale menos 4, então vezes menos 4, beleza? Agora a gente vai resolver porque só tem números. Então, o nosso delta vai ser igual a 9 menos, no caso aqui eu tenho menos 4 vezes 1. Eu tenho um número negativo e um número positivo. 1 aqui é positivo, então o resultado daria negativo, então seria menos 4. Porém, com o resultado do menos 4 aqui, eu vou multiplicar pelo menos 4. Então, menos vezes menos, são dois números negativos, eu vou ter um resultado positivo. Então, seria mais 4 vezes 4, 16. Ok? E 9 mais 16, meu delta seria igual a 25. Beleza? Então, está aqui o resultado do delta. Primeira fórmula substituída, né, nos seus valores da equação que a gente está trabalhando e resolvidos os cálculos, dá igual a 25. Então, tivemos aí um delta igual a 25. Agora vamos para a segunda fórmula. Na segunda fórmula, nós vamos ter o seguinte: o cálculo do x1 e do x2, que são as raízes da equação. Tá? Então, para que a gente consiga calcular o valor de x1 e x2, a gente vai usar a seguinte fórmula: menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Tá? E aí, nós vamos agora substituir os valores para calcular x1 e x2. Então, vamos lá. Menos b, eu tenho que colocar o menos da fórmula e o valor do b. O b vale 3, então, menos 3. Aqui eu tenho um mais ou menos. É assim que se lê e é assim que se escreve. Porém, você vai ter que, para o x1, colocar o sinal de mais e para o x2, colocar o sinal de menos. Então, vamos no x1 utilizar o sinal de mais. Tá? É um sinal por vez. Você não pode colocar os dois sinais em todos os cálculos. Tá? Primeiro você usa o de mais, depois você usa o de menos. Então, menos 3 mais a raiz de delta. Lembrando que delta vale 25, então eu coloco o valor 25 aqui, sobre 2 vezes a. A, no nosso exemplo, vale 1, então 2 vezes 1. Vamos resolver agora, porque a gente só tem números aqui nessa operação. Menos 3 mais raiz de 25 vai dar igual a menos 3 mais 5 sobre 2 vezes 1, 2. Vou organizar aqui para caber.
menos 3 mais 5 vai ser igual a 2. 2 sobre 2 é igual a 1. Portanto, o nosso x1 é igual a 1. Ok? Então, vou colocar aqui em cima. Eu já sei que x1 é igual a 1. Vamos calcular x2. x2 segue a mesma lógica de raciocínio. Você coloca aqui menos b, que é menos 3, só que agora a gente vai utilizar o sinal de menos, tá certo? Menos a raiz de 25 sobre 2 vezes 1. Menos 3 menos a raiz de 25 vai ser a mesma coisa que eu ter menos 3 menos 5 sobre 2. Tá? Menos 3 menos 5 é igual a menos 8 sobre 2, que é igual. Vamos organizar aqui de novo para caber, que é igual a menos 4. Portanto, meu x2, que é a outra raiz da minha equação, é igual a menos 4. Tá? E eu preciso escrever da seguinte forma o conjunto solução para essa equação ser igual a zero. x1 é o 1 e o x2 é igual a menos 4. Certo? Fecha a chave. Ok? Então, esse daqui é o método de Bhaskara, ou o método da fórmula quadrática, tá certo? Ele é o mais utilizado no Brasil. Todo mundo aprende aí por volta da oitava série, antiga oitava série e atual nono ano, tá certo? E é uma fórmula geral que dá para você resolver toda e qualquer equação de segundo grau de uma maneira clássica, demorada, porém clássica, né? Você precisa decorar essas fórmulas daqui, porém você vai conseguir resolver essas equações de uma maneira ou de outra, tá certo? É isso. Lembrando que, se esse conteúdo está te ajudando nos seus estudos, deixe seu like e se inscreva no canal. E em caso de dúvidas, deixe nos comentários. Até a próxima questão e tchau, tchau.